Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Um incêndio atinge a ala de Covid de um hospital público em Aracaju e deixa 4 mortos. O avanço do coronavírus faz prefeituras por todo o Brasil adotarem medidas mais restritivas. Um exame revela que MC Kevin tinha bebido antes de cair da varanda do hotel. Hoje é Dia Internacional do Hambúrguer. Na zona norte do Rio, um quiosque desafia os clientes a devorarem um sanduíche gigante. Lília Teles, eu acho que eu vou me aventurar. Agora eu gostaria de saber se você encararia um sanduíche desse tamanho no dia do hambúrguer. Hoje é sexta-feira, 28 de maio, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com um incêndio na ala de pacientes com Covid em um dos principais hospitais municipais de Aracaju. 4 pessoas morreram. Carla Suzane. Ao todo, 60 pacientes estavam na unidade e todos foram removidos para hospitais aqui de Aracaju. Desses, 10 estavam em estado grave pela Covid e aguardavam aqui leitos de UTI. Os bombeiros explicam que o fogo foi concentrado na ala de pacientes de Covid, mas a fumaça preta e densa se espalhou por toda a unidade. Pacientes foram atendidos no meio da rua. Enfermeiros, médicos, funcionários do hospital e socorristas do SAMU montaram uma força-tarefa na porta do Hospital Municipal Zona Norte Nestor Piva, em Aracaju. Foi um esforço coletivo para salvar vidas. No meio da manhã, essa tenda foi montada para atender aos profissionais de saúde que deram os primeiros socorros aos pacientes que estavam lá dentro, lá no início do incêndio. Eles agora estão sendo atendidos porque inalaram bastante fumaça. Parentes de pacientes passaram horas em busca de informações. Estou preocupada. A minha tia está internada. Está com 11 dias internada dentro. Eu não sei como é que está. Em Lajedo, no agreste de Pernambuco, a falta de oxigênio fez com que 17 pacientes fossem transferidos às pressas. Anderson Melo. 17 pacientes tiveram que ser transferidos aqui do Hospital Municipal Maria da Penha, em Lajedo, para unidades hospitalares de municípios aqui da região. Isso aconteceu depois de uma avaliação da diretoria da unidade de que o estoque de oxigênio estava baixo. Foram informações que foram repassadas pelo fornecedor de oxigênio aqui do município. Aqui existem 15 leitos hospitalares, que nem eram dedicados à Covid-19. Aqui do lado existe um hospital de campanha com 20 leitos, todos estavam ocupados, por isso o hospital teve que abrir novas vagas. Esses pacientes foram levados e os parentes estão em busca de informações. Aí chegou aqui, a médica disse que os pulmões dela estavam comprometidos, que estava manchado e estava muito baixo. Aí não arrumar a luta. No fim da manhã, a gerente da 5ª Regional de Saúde, que abrange o município de Lajedo, explicou que até então o município não tinha sinalizado a necessidade de uma ampliação no fornecimento de oxigênio. A gente vem fazendo um monitoramento semanal, né? Nosso último monitoramento de consumo de oxigênio junto aos municípios da 5ª Regional, ele ocorreu no dia 25 agora de maio, né? Na terça-feira. E isso não foi sinalizado aqui pelo município de Lajedo. Anderson Melo, de Lajedo, para o Brasil TV. Ainda em Pernambuco, medidas mais restritivas passam a valer a partir desse fim de semana na região metropolitana do Recife. Luna Markman. Oi, Lília. Este vai ser o primeiro final de semana com a volta das medidas mais restritivas aqui no Recife e região metropolitana. Então, no sábado e no domingo, praias e parques ficarão fechados. Não pode nem tomar banho de mar, nem praticar esportes. Bar, restaurante, shopping, comércio de rua não vão poder funcionar. Só vão poder funcionar os serviços considerados essenciais. Essas medidas foram adotadas porque o número de casos confirmados e de mortes aqui em Pernambuco continua crescendo. Além disso, tem mais de 300 pessoas esperando por um leito de UTI. Lembrando que desde o início deste ano, a oferta de leitos de UTI já dobrou.
E tem também uma preocupação com a procura por oxigênio, que tem aumentado nos últimos dias essa procura. Lília. Obrigada. 2 cidades da região de Itapetininga, no estado de São Paulo, também aumentaram as restrições por causa do avanço da pandemia. Douglas Belan. Olá, Lília. É mais uma cidade aqui de São Paulo que decide fechar até mesmo atividades essenciais, enquanto o estado permite o funcionamento de praticamente todos os serviços. A Prefeitura de Taquarivaí decretou o lockdown até o dia 13 de junho. Vai funcionar assim lá na cidade, que tem cerca de 6 mil habitantes. Durante a semana, todos os serviços podem funcionar das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Mas aos finais de semana, até os supermercados deverão ficar fechados. As exceções que podem funcionar lá na cidade aos finais de semana: as farmácias para venda de medicamentos e de material hospitalar e também os postos de combustíveis para o abastecimento de veículos. A Prefeitura tomou essa medida por causa do aumento no número de casos no município. Em Itaberá, o lockdown já está valendo e vai até o dia 6 de junho e lá funciona todos os dias enquanto durar esse decreto. Chama atenção que em Itaberá nem as farmácias podem atender presencialmente. Podem funcionar apenas com a entrega de medicamentos em casa. Os postos de combustíveis, sim, esses podem ficar abertos para o abastecimento de veículo. Itaberá, que tem mais de 17 mil habitantes, 1.800 casos de Covid e 56 mortes pela doença desde o início da pandemia. Lília, eu volto com você. Um decreto da Prefeitura de Porto Ferreira, também no estado de São Paulo, proíbe a entrada de excursões para visitar o polo de cerâmica. Rafael Castro. Entre as medidas anunciadas, Porto Ferreira vai proibir a entrada de ônibus e vans de excursão a partir da próxima segunda-feira. A cidade é conhecida como a capital da cerâmica artística e recebe turistas de várias cidades do estado de São Paulo e também de outras regiões do país em busca de artigos de decoração. Outra mudança está no horário de funcionamento do comércio em geral. A partir do próximo domingo, por exemplo, as lojas vão ficar fechadas, só vão funcionar por aqui farmácias e postos de combustível. As medidas foram adotadas depois que pesquisadores da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, constataram a existência de uma nova variante do coronavírus, chamada de P4. Tem uma alta circulação dessa nova variante aqui em Porto Ferreira. Em 207 amostras coletadas aqui na cidade, os cientistas encontraram essa nova variante em quase 20% dos exames. Eles não sabem ainda a origem da P4, nem se ela é mais contagiosa ou perigosa do que as outras variantes já existentes. Mas para tentar conter o avanço dos casos de Covid aqui na cidade, a Prefeitura então de Porto Ferreira decidiu adotar essas medidas mais restritivas, que valem até o próximo dia 11 de junho. A fiscalização vai aumentar no aeroporto de Manaus para evitar a entrada da nova variante. Leandro Guedes. A ação adotada ali no aeroporto é exatamente uma equipe de profissionais que agora vai fazer o monitoramento de todos os passageiros que desembarcarem aqui na capital amazonense. Essa equipe de profissionais ela é formada por 11 técnicos de enfermagem, 4 farmacêuticos e também 4 enfermeiros. O trabalho dessas equipes vai funcionar de forma escalonada, né? Eles vão trabalhar em turnos justamente para que esse monitoramento seja feito durante todo o dia. Hoje, inclusive, esses profissionais vão passar por um treinamento por conta da abordagem que eles precisam fazer. Durante esse trabalho, os profissionais eles vão entrar nos aviões a partir do momento em que o avião ele parar ali na pista do aeroporto. Eles vão conversar com os passageiros, eles vão selecionar algumas pessoas para fazer a testagem e depois essas pessoas elas vão continuar sendo monitoradas, porque depois de 48 horas, quando sair o resultado, se o resultado for positivo, aí essas pessoas vão ser contatadas novamente e aí vai ser feito o isolamento, né, se o resultado for positivo, ou o tratamento dependendo do caso. Minas Gerais atingiu a triste marca de 40 mil mortes por Covid. Cristiane Leite. Oi, Lília. Minas Gerais tem números tristes da pandemia. 1.555.284 mineiros tiveram teste confirmado para Covid, sendo que 9.582 notificações foram registradas nas últimas 24 horas. 242 pessoas morreram de ontem para hoje no estado.
Ao todo, desde o início da pandemia, 40.026 pessoas perderam a vida para o coronavírus em Minas. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Agostinho Patrus, do PV, decretou luto oficial de 3 dias, em razão das mais de 40 mil mortes. O decreto vigora a partir de hoje. Durante todo o período de luto oficial, ficam proibidas comemorações de qualquer natureza na Assembleia. As bandeiras de Minas e de Belo Horizonte estão hasteadas a meio mastro no hall da LMG, em memória e respeito às vítimas da doença. Lília. Que tristeza. A Prefeitura do Rio prorrogou as medidas de restrição na cidade, mas as rodas de samba foram liberadas. Ari Peixoto. Olá, Lília. O estado do Rio atingiu a marca de 50 mil mortes por Covid e a capital continua com risco alto para a doença. Por isso, a Prefeitura decidiu prorrogar as medidas parciais de restrição até o dia 14 de junho, mas desta vez com algumas mudanças. O espaço entre as mesas em bares e restaurantes, que antes era de 2 metros, agora pode ser de 1,5 metro. Também não tem mais restrição de horário para música ao vivo nos bares. Antes, só podia até às 11 da noite. As rodas de samba foram liberadas a partir de hoje. E dessa vez, o decreto não menciona mais a proibição da entrada de ônibus fretados. Mas atenção para o que continua proibido: o funcionamento de boates, danceterias e salões de dança. E a realização de festas que precisam de autorização temporária em áreas públicas e particulares. Com a nova variante indiana, a Prefeitura quer reforçar as barreiras sanitárias nos portos e aeroportos, mas está aguardando uma orientação da Anvisa. A Prefeitura divulgou ainda que chegou à marca de mais de 2 milhões de cariocas vacinados com a primeira dose. Isso representa 40% da população maior de idade e 30% da população em geral. Voltamos ao estúdio do Brasil TV com você, Lília. Hospitais públicos da capital paranaense voltaram a ficar superlotados. Ana Zimmermann. Olá, Lília. A Prefeitura de Curitiba divulgou a maior taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos do SUS até agora, desde o início da pandemia, 107%. Isso significa que a cidade está usando leitos de UTI, que seriam para outras emergências, para acidentes de trânsito, para instalar pacientes com Covid. São 529 leitos para adultos existentes e 568 pacientes internados. Isso porque ontem a Prefeitura abriu mais 14 leitos. A fila de espera em Curitiba e região metropolitana é de 329 pessoas. São 158 esperando por uma UTI. As enfermarias na capital também estão praticamente lotadas. A taxa de ocupação é de 99%. E a situação segue complicada em todo o estado. A ocupação das UTIs no Paraná é de 96%. Já Goiânia tem decreto novo com medidas mais rígidas. Henrique Ramos. Oi, Lília. As novas regras começam a valer na próxima segunda-feira. Ele determina principalmente os horários de abertura e fechamento do comércio aqui na capital, que pode funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde. Os shoppings das 10 da manhã às 10 da noite. Bares, restaurantes e lanchonetes das 11 da manhã às 11 da noite, com lotação máxima de 30% da capacidade das pessoas sentadas, 5 clientes por mesa e sem música ao vivo ou mecânica. Um detalhe, bebidas alcoólicas só podem ser vendidas até às 11 da noite aqui em Goiânia. Nas feiras livres e especiais, volta a ser proibido o consumo de alimentos no local. Cultos, missas só podem ser realizados aos domingos, com lotação de 30%. E deve ser respeitado o intervalo de 3 horas para limpeza e desinfecção do ambiente. Eventos sociais ficam limitados a uma capacidade máxima de 75 pessoas e não pode ter pista de dança. O novo decreto vale até o dia 8 de junho. Lília? Em Mato Grosso do Sul, a cidade de Dourados decretou lockdown para tentar conter o avanço da pandemia. Danúbia Braga. Oi, Lília. A medida passa a valer a partir de domingo. Serão 14 dias em que somente serviços essenciais poderão funcionar. A circulação de pessoas nas ruas também está proibida o dia inteiro. Elas só poderão sair de casa para ir em supermercados, açougues, farmácias, postos de gasolina, hospitais e padarias. Essa medida a Prefeitura tomou para tentar conter o avanço da pandemia.
Hoje, Dourados tem 31.312 casos confirmados da doença. 486 pessoas perderam a vida para a Covid. 63 pacientes aguardam por um leito de UTI Covid-SUS. Lília. A Justiça determinou que o Hospital de Cuiabá deve afastar imediatamente do trabalho presencial todas as trabalhadoras gestantes. Lorena Segala. Olá, Lília. O Tribunal do Trabalho de Mato Grosso determinou que um hospital particular de Cuiabá afaste imediatamente do trabalho presencial todas as funcionárias grávidas, incluindo também aquelas que já foram vacinadas. Isso enquanto perdurar a emergência da saúde pública por conta do novo coronavírus. Nesse período, deve ser assegurado o pagamento integral da remuneração. As gestantes deverão permanecer em casa à disposição da unidade, praticando atividades à distância. Ainda que não seja possível o home office, deve ser garantido o salário integral durante todo o período de ausência. A nova decisão reverteu um parecer da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, que havia indeferido o afastamento das trabalhadoras grávidas, alegando que elas são profissionais da saúde e fazem parte da linha de frente de combate à Covid-19. A decisão impõe multa em caso de descumprimento e não é estendida para mães que estão amamentando. Lília. E Maceió retomou a aplicação da primeira dose. Quem mostra pra gente é Douglas França. Oi, Lília. Maceió retomou hoje à tarde a aplicação da primeira dose e ampliou o público-alvo. Pessoas com 58 anos sem comorbidades já começaram a ser vacinadas. A vacinação foi suspensa ontem por falta de doses, ficando restrita apenas a quem já tinha agendado o serviço. Com o recebimento de 16 mil doses nesta sexta-feira, além do grupo dessa faixa etária, integrantes dos grupos prioritários que já foram convocados podem procurar os pontos de vacinação. Também já estão liberados novos agendamentos. Nesta semana, a Prefeitura da capital alagoana duplicou os pontos de imunização contra a Covid. Agora são 16. Até o momento, já foram imunizadas aqui em Maceió mais de 270 mil pessoas com a primeira dose e cerca de 104 mil com o reforço. Lília, é com você. A seguir, um exame revela que MC Kevin tinha bebido antes de cair da varanda do hotel. Hoje é Dia Internacional do Hambúrguer. Na zona norte do Rio, um quiosque desafia os clientes a devorarem um sanduíche gigante. Lília Teles, eu acho que eu vou me aventurar. Agora eu gostaria de saber se você encararia um sanduíche desse tamanho no dia do hambúrguer. O Brasil TV de volta com o resultado do exame que mostrou que MC Kevin tinha bebido antes de cair da varanda do hotel no Rio de Janeiro. Eduardo, tchau. Oi, Lília. O laudo aponta que o funkeiro MC Kevin consumiu uma grande quantidade de bebida no dia em que caiu de uma varanda de um hotel na Barra da Tijuca, aqui no Rio. O exame feito pelo IML detectou a presença de 13 decigramas de álcool por litro no sangue do MC, quantidade que, segundo peritos, deixa a pessoa sem coordenação dos movimentos e com falta de equilíbrio. O índice que dá a prisão a um motorista embriagado, por exemplo, é de 6 decigramas por litro. Ainda não ficou pronto o laudo que vai apontar se o MC Kevin consumiu drogas no dia em que morreu. Eu volto com você, Lília Teles. Obrigada, tchau. Um ataque a um banco assustou uma cidade pequena no interior do Ceará. Maristela Gláucia. A ação criminosa aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta sexta-feira. Bandidos fortemente armados explodiram uma agência bancária e metralharam a delegacia do município de Amontada, que fica a cerca de 160 quilômetros de Fortaleza. Segundo a polícia, pelo menos 10 homens em 2 carros e motos participaram da ação que durou cerca de 15 minutos. A agência ficou completamente destruída. Ainda não foi informado se os bandidos conseguiram
conseguiram levar alguma quantia. Segundo o Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará, esse é o primeiro registro de ataque a bancos do ano. Os bandidos fugiram e, na fuga, queimaram um veículo e abandonaram na estrada que dá acesso à cidade. A polícia faz buscas na tentativa de localizar os criminosos. Maristela Gláucia, para o Brasil TV. A Polícia Federal fez uma operação contra fraudes em licitação em 5 cidades no estado de São Paulo. Fernanda Marion. Oi, Lília. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão aqui em Marília e também em Bauru, São José do Rio Preto e Juquiá, todas cidades do interior de São Paulo. Aqui em Marília, os trabalhos ficaram concentrados na prefeitura, no setor de licitações que fica em outro prédio e também na casa de 2 servidores municipais. O foco da Operação Demeter é obter provas de um suposto esquema de fraudes em licitações na compra de alimentos para merenda escolar. E a investigação começou a partir de denúncias de manipulação no pregão presencial que teria restringido a participação de empresas na concorrência. A PF suspeita de superfaturamento na compra de frutas, legumes, verduras e ovos e também suspeita de pagamento indevido a servidores municipais. A PF não divulgou o valor que teria sido desviado por esse esquema, que aconteceria desde 2017. Todo o material apreendido foi encaminhado para a sede da Polícia Federal aqui de Marília. O trabalho vai continuar para fazer análise, então, dessa documentação. A Prefeitura aqui de Marília disse que colabora com o trabalho dos agentes federais e que está fornecendo todos os documentos que são solicitados. Lília Teles. E passageiros de Belém ficaram sem transporte coletivo. Gustavo Ferreira. Oi, Lília. Aqui no Pará já são 2 dias praticamente sem ônibus em Belém e nas cidades de Ananindeua e Marituba, na região metropolitana. Desde as primeiras horas da manhã, as paradas estavam lotadas. Muita gente se atrasou ou sequer conseguiu chegar ao trabalho. O jeito foi apelar para outros meios, como o transporte alternativo. Os rodoviários paralisaram as atividades à meia-noite de quinta-feira. Eles querem reposição salarial de 15% e reajuste de benefícios, como o Vale Alimentação. Ainda na quinta-feira, houve uma primeira reunião que durou 2 horas entre os rodoviários e as empresas de transporte público, que terminou sem acordo. Os empresários alegam crise no setor por causa da pandemia, que reduziu o número de passageiros nas ruas. Na tarde desta sexta, começou uma nova rodada de negociações para encerrar a greve, que afeta diariamente cerca de 600 mil pessoas. Lília, com você. Já em Presidente Prudente, os ônibus voltaram a circular depois de uma decisão da Justiça. Emerson Sanches. Depois de 3 dias de paralisação no transporte público municipal de Presidente Prudente, a maior cidade da região oeste do estado de São Paulo, finalmente os ônibus voltam a circular nessa sexta-feira de muita expectativa. E isso acontece em razão de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que acatou o pedido de liminar da empresa Prudente Urbano e determinou a volta imediata dos serviços, mantendo pelo menos 35% da frota nos horários normais e 50% da frota em circulação nos horários considerados de pico, que são aqueles das 6 às 8 da manhã e das 5 às 7 da noite. Emerson Sanches para o Brasil TV. E olha que delícia! Hoje é Dia Internacional do Hambúrguer. Na zona norte do Rio, um quiosque desafia os clientes a devorarem um sanduíche gigante. A Lívia Torres mostra pra gente. Lília Teles, olha só o que acabou de ficar pronto, ó. Esse hambúrguer de 45 centímetros. Zezito tá segurando, Vanderlei que fez um hambúrguer do meu lado. Vou pedir pra gente chegar aqui fora. Eu tô na Ilha do Governador, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, onde acontece há mais ou menos 10 anos um desafio. Que desafio é esse? Quem consegue comer esse hambúrguer ganha R$300 e não paga pelo hambúrguer. Zezito, eu queria que você me contasse quais são esses ingredientes, qual o segredo para fazer esse hambúrguer? Então, os ingredientes são 7 hambúrguer de picanha, 200 gramas. Ele vem 7 ovos, 7 presuntos, 7 queijos, 7 catupiry, 7 cheddar. É um recheio de tudo, né? Vanderlei, como é que é para fazer esse hambúrguer? É muito grande, tem que ser feito por partes? Então a gente faz ele ao mesmo tempo, frita todas as carnes ao mesmo tempo, vai colocando o queijo, com cuidado para não derreter muito, para não ficar muito melequento, grudoso, pegajoso, para também ter cuidado para não queimar a carne. É isso.
Tem todo um segredo, porque isso aqui não é nem um sanduíche, isso é quase uma alegoria. Ronaldo, faz mais ou menos 10 anos que esse desafio foi lançado. Já teve gente que conseguiu comer em 45 minutos? Claro, sempre tem, né? Sempre tem. Tiveram algumas pessoas, foram, na verdade, praticamente 5 pessoas nesse período, tentaram a sorte e ganharam a sorte, né? E já teve gente que não conseguiu sair daqui quase passando mal? Teve gente que tentou, mas tem pessoas que vêm para conhecer o sanduíche, aí pede, divide com um grupo de amigos, né? Porque é interessante, é bonito, né? Então acontece também de pessoas pedir o sanduíche para conhecer e comem entre o grupo de amigos. Tá certo, praticamente uma alegoria, quase 3 quilos aqui de refeição. Lília Teles, eu acho que eu vou me aventurar. Agora eu gostaria de saber se você encararia um sanduíche desse tamanho no dia do hambúrguer. Olha, Lívia, eu vou passar, mas esse sanduíche dá sob medida para todos os meus irmãos. Nós somos 7 irmãos, imagina. Acho que um só desse aí daria para todo mundo. O Brasil TV volta amanhã. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um bom fim de semana.